Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Olá, seja bem-vindo a mais uma atividade da Mostra Vicentina na sua casa, a programação online do Parque Vicentina Aranha. O eixo Sustentabilidade e Qualidade de Vida apresenta em sua programação ações com o objetivo de difundir e promover a consciência sobre o autocuidado e prevenção através de informações em diversas áreas de saúde e de práticas saudáveis, entendendo o corpo e a mente como uma unidade. A sustentabilidade, que envolve as dimensões social, ambiental e econômica, características inerentes, integram as ações que compõem este eixo, norteados pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Nossos agradecimentos ao IOV, Instituto de Oncologia do Vale, Ortoservice, Hospital Ortopédico, Seibin Medicina Diagnóstica, Concessionária Tamoios e Biofórmula, envolvida com você. Apoio Loxan Degraus e NIP-BR Telecom. A realização é da AFAC, Organização Social de Cultura, através da Prefeitura de São José dos Campos. Fique com a apresentação de hoje e continue acompanhando tudo em nossas redes sociais. Até mais! Oi, pessoal! É um prazer a gente estar aqui participando desse evento. E antes de mais nada, nós queremos esclarecer que, apesar de estarmos sem máscaras, estamos respeitando o distanciamento e fizemos a opção de não usar a máscara para que a nossa fala possa ser mais inteligível, tá bom? Bom, já que eu estou com a palavra, meu nome é Cíntia Rossoume, sou terapeuta ocupacional e no momento estou na Girassol Saúde. Eu sou Rosângela Neves, sou fisioterapeuta e também atuo na Girassol Saúde. Oi, tudo bem? Eu sou a Aline, fonoaudióloga, também atuo na Girassol Saúde com reabilitação infantil igual às meninas. Bom, gente, o tema que nós escolhemos aqui para a nossa roda de conversa, foi sobre o brincar. O brincar não é uma coisa séria. E, na verdade, o brincar é uma coisa séria. Mas, hoje a gente queria falar um pouquinho do brincar espontâneo, do brincar intuitivo. Porque a gente está aqui no mês das crianças, do Dia das Crianças, e a gente já tem visto várias propagandas na mídia sobre brinquedos, e alguns pais buscam sempre que seja pedagógico, que seja proveitoso, o outro que estimule a inteligência, a criatividade. E hoje a gente quer falar um pouquinho daquele brincar que não tem muita regra, sabe? Que desde pequenininho a criança ela busca esse brincar, ela aprende pelo brincar, E uma das coisas importantes que a gente tem visto, todas nós trabalhamos, na verdade, com brincar. Mas hoje a gente quer falar não desse brincar dirigido que a gente usa para terapia, mas daquele brincar que você, pai, que você, mãe, você, avó, quem estiver convivendo com a criança pode fazer. E não necessariamente necessita do brinquedo. Porque no brincar o mais importante é a relação que a gente desenvolve. O estar junto. Isso é uma das coisas assim, muito importantes. Também na nossa relação com a criança, antes de você introduzir o brinquedo, antes de você introduzir um jogo, a gente tem a questão do vínculo, a gente tem a questão da relação. E isso todos vocês podem fazer. Desde um bebezinho que busca o seu colo, busca o seu sorriso, até uma criança, que hoje em dia a gente não pode negar que faz uso de tela e tudo mais, mas se você estiver junto dele, é isso que dá significado para esse brincar. A gente tem até alguns estudos, Rô, sobre isso. É verdade. Tem uma pesquisa que foi realizada pela doutora Karen Pubs, que é do Instituto do Desenvolvimento da Criança, e através da pesquisa dela, os pesquisadores descobriram, cientistas descobriram, que para que se crie uma nova memória, é necessário 400 repetições. Agora, se isso for feito através de uma brincadeira, é necessário somente de 20 a 40 repetições.
Então, olha só, gente, através de uma brincadeira, a gente pode potencializar a memória e o aprendizado da criança. E se essa brincadeira for livre, tem um outro estudo que diz que doses de natureza, que foi feito um estudo com 3 grupos de criança. Um grupo brincou dentro de casa com realidade virtual. O outro grupo brincou num ambiente pavimentado em quadra de condomínio. E o terceiro grupo brincou num parque, num ambiente livre. Como o Vicentina, né? Como o Vicentino, né? Está aqui uma ótima opção para todo mundo, né? E aí esse estudo disse que 20 minutos brincando no parque, no ar livre, potencializa a memória da criança, potencializa o aprendizado da criança em relação aos outros ambientes. Então, olha aí, a oportunidade que a gente tem de estar trazendo a criança para brincar num ambiente livre, num ambiente de parque, num ambiente de natureza, né? E a criança que brinca é uma criança saudável, né? A criança que não brinca, ela não está no 100% da sua saúde. E o brincar livre faz com que a criança aprenda regras, que ela explore o mundo, que ela exerça a sua criatividade, né? E crie um vínculo maior com quem está brincando com ela. E a gente até vê, né, Aline, antes de você falar sobre a questão da comunicação, que mesmo que hoje, né, a gente vive numa realidade urbana, então os pais trabalham, não tem muita escapatória, né, e os filhos acabam estando aí, além da escola, estão em escolinha de judô, de natação, de balé, né. Lógico que tem a atividade em si, que traz o benefício, mas principalmente o vínculo, né, que eles têm dentro do grupo, dentro da relação com o outro, né. Então, a gente quer trazer muito valor disso, que parece que é uma brincadeira, mas é um caminho muito importante para a aprendizagem e para o desenvolvimento. Sim, fizemos dessa brincadeira, nós até conversamos, né, Cíntia, que a gente pode fazer da rotina do dia a dia uma brincadeira, que também não fique pesado para esses pais que estão em home office, que nós temos muitos lugares fechados. Então, o que nós podemos fazer nessa pandemia que estamos passando há mais de um ano para poder explorar, incentivar e brincar com uma função inteligente com essas crianças? A gente estava conversando, vai lavar a mão, vamos cantar uma música, vamos estimular, deixar as crianças menos em frente à tela e usar, vai fazer uma receita, vai cozinhar, vamos dar vocabulário para essas crianças, vamos dar função, vamos ter o convívio, o vínculo, a troca. No simples brincar, a gente consegue atenção, trabalhar a memória da criança, aumentar o vocabulário, que muitos pais hoje em dia falam que a pandemia está prejudicando essa questão das experiências. Aos poucos, os parques, como a Rosângela falou, estão sendo abertos ao público, então ar livre também. E em casa, sem o brinquedo, a gente consegue estimular muito a linguagem, consequentemente a fala dessa criança. E até aproveitando, tipo, materiais, né, que hoje em dia virou um hábito, você fazer compra pela internet, você pedir um delivery, né? Então, o que aumentou, por exemplo, de caixa de papelão, de embalagem, né, e você conseguir transformar isso numa forma de brincar com a criança, né? Então, gente, eu não estou fazendo apologia contra o brinquedo da loja, não, por favor, né? Senão vão me processar aqui. Mas eu estou dizendo que para brincar, você não precisa desse brinquedo tão sofisticado, você não precisa se sentir diferente, porque eu não posso comprar aquele brinquedo para o meu filho, para o meu neto e coisa desse tipo, né? Mas que você pode aproveitar essas situações, né? E hoje é uma questão mesmo de oportunidade. E até questão de quantidade também. Com um brinquedo, você consegue realizar várias funções, você consegue explorar da função mais simples à mais complexa. Uma simples bola, a gente pode trocar, ter a troca com o adulto, a troca com o irmão, com outra criança, né? E ainda conseguir trabalhar cor, bater, esconder a bola, procurar. Então, coisas simples que a gente fala. É verdade. E o brinquedo, o brincar, ele precisa ser estimulante para a criança, né? Então, como a gente estava falando aqui sobre as caixas de papelão, se você construir alguma coisa junto com a criança, ela vai valorizar muito mais do que talvez um brinquedo comprado, cheio de efeito, que a criança não brinca, ela assiste o brinquedo a brincar sozinho, né? E aí acontece muitas vezes, a mãe fala, né? Nossa, eu comprei um brinquedo, mas ele gostou da caixa. Porque a caixa, ele pode criar, ele pode imaginar, ele pode inventar o que ele quiser com a caixa.
Agora, o brinquedo, se ele for muito cheio Muito rebuscado, né? Ele praticamente brinca sozinho, né? E isso é importante, construir junto com a criança, não só a atividade, mas também construir a memória afetiva, né? O quanto que isso tem valor para uma criança, né? De saber que naquele momento o pai, a mãe, o irmão, o tio, quem quer que seja, está ali entregue de corpo e alma, vivendo o mundo dela, brincando com ela, se dedicando para ela. Isso tem muito mais valor para a criança do que o brinquedo propriamente dito. E isso, né, nos remete à questão do tempo de qualidade, né? Então, hoje, você achar que um pai e uma mãe vai passar 100% do tempo com seus filhos, não é verdade, não é a nossa realidade, né? Porém, eu acho que o tempo que ele pode passar com seus filhos, ele tem que ser 100%, né? E não é isso que a gente tem visto. A gente tem visto muitos pais, provavelmente aqui no parque, andando com seus filhos e com o celular na mão, né? E aí ele acha que ele está, puxa, levei meu filho no parque, mas muitas vezes 15 minutinhos que ele desliga esse celular e realmente fica com essa criança, pegando uma folhinha, vendo um bichinho, vendo a galinha da Angola, é muito mais significativo e afetivo do que 2 horas no parque andando, né? Então, eu hoje também não estou fazendo apologia contra a tela, mas é o uso, né, adequado disso daí. Então, o quanto que a gente tem o poder da escolha nas nossas mãos e acaba fazendo escolhas erradas. Então, hoje, a nossa conversa é para a gente voltar para o simples, né? Voltar para aquilo que é essencial. Tá bom? Então, fica o convite para vocês refletirem sobre essa situação. Tá bom? E o que a gente tem visto muito também hoje em dia é que a rotina da criança, eu digo que ela está meio que adultizada, né? A infância está meio adultizada. A criança tem na rotina dela praticamente as mesmas demandas de compromisso que nós adultos, né? Então, a criança vai para a escola, ela sai da escola, ela vai para, né, praticar um esporte, aí ela sai do esporte, ela vai para uma aula de línguas, aí ela chega em casa, ela tem o dever para fazer, e sobra muito pouco tempo para o brincar livre, né? Que hora que essa criança tem tempo para ser criança, né? Para se dedicar ao tempo de ser criança, de brincar, o brincar livre, né? Isso também tem muito valor para a criança. E a Cíntia estava falando de tela, né? Às vezes a criança fica ali na frente da tela, hoje em dia ela está cada vez brincando menos e jogando mais, né? Então vamos tentar organizar esse tempo da criança para que ela tenha mais tempo para o quintal, mais tempo para o parque, mais tempo para brincar no escorrega, e isso diminuir o tempo que ela fica. Porque pode pensar o seguinte, não, ele está ali, à frente da televisão, do computador, do tablet, nossa, ele passa 20 minutos concentrado. Não, ele está 20 minutos hipoativo, né? Porque toda a memória de habilidade motora da criança vai ser criada na infância. E nós vemos muito, né, Rô, que também causa uma questão de estresse, medo, a parte que você falou da apatia que a criança fica diante da tela. Ela não consegue expandir, aumentar o intelecto, expandir as opções que ela tem no meio. Isso, na verdade, é um reflexo, né? Porque os pais, né, também agem dessa forma. Agora, a gente não pode esquecer que nós, adultos, nós temos recursos internos para lidar com essas situações, né? E a criança não, né? E muitas vezes, os pais esperam que as crianças reajam de uma forma adulta e esquecem que ela está em formação, né? E essa formação se dá principalmente pelo brincar. Então, o brincar, ele é uma coisa séria, mas ele não precisa ser feito de forma séria. Pelo contrário, quanto mais livre, quanto mais à vontade, quanto mais você deixar fluir, melhor vai ser. Tá bom? Teve até um tempo atrás, né, um vídeo que rolou bastante aí nas redes, que se colocava na frente da criança um brinquedo e uma colher. A criança sempre preferia a colher. Colocava na frente da criança um molho de chaves e um chocalho. Ela sempre preferia o molho de chave. Por quê? Porque isso é mais atrativo para a criança, porque ela vai olhar para aquilo e vai imaginar 1001 coisas através daquilo. Porque uma hora aquilo é um molho de chaves, uma hora aquilo é um sino, uma hora aquilo é alguma outra coisa que vem na cabecinha da criança que vai fazer com que ela fique criando o tempo todo, né? E esse momento de criatividade é muito importante para a criança.
É verdade, gente. E outra coisa é assim, hoje você vê que os pais, eles estão muito preocupados com a função, né? Então, por exemplo, você compra um joguinho de panelinha, pratinho, garfinho, a criança só pode brincar da comidinha, né? Brincar de fazer comidinha é importante, né? Onde ela reproduz uma situação do dia a dia. Porém, deixar que aquela panelinha vire um chapéu, que aquele garfo vire uma espada, é muito melhor, né? Então, essa liberdade só é possível quando você consegue ter esse olhar do brincar livre, da criatividade, né? De que ele não está... ele não sabe usar aquilo. Não, tudo tem seu tempo, né? Para ele aprender a função daquilo, ele precisa antes explorar, né? E tem um ditado que diz assim, que se está divertido é porque está integrado. Então, se a criança tem prazer, ela está entregue, você pode ter certeza que todos os sistemas dela, sistemas sensoriais, motores, de comunicação, de linguagem, social, estão integrados. E a gente até fala sempre, né, porque os pais comentam, por que ele prefere abrir a gaveta da cozinha, pegar os potes, se o quarto está cheio de brinquedo? Por quê? Ele vai explorar, vai fazer diversas coisas, vai abrir, fechar o pote, vai guardar uma colher ali dentro, vai tirar, vai levar a colher à boca, vai querer subir na pia para ajudar a mãe a fazer alguma coisa. Então, assim, é normal, faz parte do desenvolvimento e é excelente, e né? nesses momentos, ele está fazendo toda a aquisição de conceitos. O que é embaixo, o que rolou embaixo do armário, aquilo que está em cima e que ele não alcança. Abrir, e ele precisa resolver uma resolução de problema, ele vai puxar uma cadeira e subir para ir buscar o que ele quer, né? Quer dizer, olha quanta coisa está envolvida aí. Não tem jeito, né? A gente é profissional, já acabou levando para o lado aí da habilidade e tudo, mas é que o olhar da gente é nisso. Mas isso numa situação livre, né? Então, a importância. Então, você como pai, você como cuidador, professor, você não precisa ficar preocupada, olha, é isso que ele está aprendendo e desenvolvendo. Não. Se você permitir, se você der a possibilidade, isso tudo vai estar acontecendo. E a criança, ela gosta disso, ela gosta de explorar, ela gosta de desafios, né? Então, falando, tá lá o quarto cheio de brinquedo, tá ali na vista dela, mas o que será que tem dentro daquela gaveta? Ali tem um mundo de oportunidades, né? Então, ela vai para lá porque ela quer descobrir esse mundo de oportunidades. E, através disso, ela vai se movimentar mais, ela vai criar mais, né? E vai sair da hipoatividade, que é o importante para a criança, né? A criança tem que brincar. A criança que brinca, a criança dorme bem, a criança se alimenta bem, né, Aline? Ela vai se expressar melhor também, porque tem algo, foi que a Cíntia falou, ela não consegue chegar naquela gaveta de desejo, ela vai solicitar alguém que ajude ou vai resolver por ela mesma o problema e pegar uma cadeira, né? Então, assim, ela vai buscar se comunicar mais, além do desenvolvimento motor todo que a Rosângela falou, tem a questão que ela vai conhecer coisas novas da parte sensorial. Então, assim, vai ser um desenvolvimento completo para essa criança. E é importante a gente colocar isso, porque nós, como terapeutas, temos esse olhar de explorar o brinquedo, explorar a rotina. Porém, os pais, eles ficam um pouco limitados para o brinquedo, né? Normal, a nossa rotina é diferente, o nosso olhar é diferente. E aí a gente quer passar para vocês as diversas formas de evoluir isso, de mudar essa visão, de participar do dia a dia do filho. E criar, né, com a criança. Dentro da sua rotina, né? O tempo é curto, porque a demanda do adulto também é muito acelerada, né? Então, assim, no tempo que você tem em casa com a criança, envolve a criança nas atividades de casa, né? Como a Aline estava falando, leva ela para fazer alguma atividade junto, criar alguma coisa junto. Então, vai fazer um bolo, leva a criança para participar, né? Vai recolher uma roupa no varal, leva a criança para ajudar, né? Ela está ali junto, para ela estar junto com você, né? Isso é importante para a criança, se sentir participando, né? A gente precisa aumentar a participação da criança dentro dessas atividades, mas de uma forma lúdica, né? Então, ela vai se interessar pela sua rotina para estar junto com você. Eu tenho, na verdade, eu tenho 3 filhas já adultas, né? E ontem mesmo eu estava conversando com uma delas,
E a gente sempre tem essa troca de memória afetiva, né? Ela tem uma memória muito boa, né? Então, tem coisas que ela lembra que nem eu lembro e nem as outras irmãs lembram. Mas ela sempre traz isso, né? Que quando ela era pequena, se ela queria se maquiar, ela passava, fazia os rabinhos, punha colar, tudo que ela queria. E eu sempre achava lindo, e ela achava lindo, e ela ia assim para a escola, tudo, né? E ela estava vendo umas fotos, ela falou assim, nossa, mãe, mas você deixava eu ir desse jeito para a escola? Eu falava, mas filha, você que se construiu, você estava se achando linda. Aí eu me achava mesmo, eu chegava lá, achava que estava abafando, né? Ou lembra, por exemplo, quando tinha que fazer um carrinho lá, e a gente pegou exatamente uma caixa de papelão, e ela se vestiu, eu fiz uma roupa de carrinho de caixa de papelão. O quanto ela traz de memória disso, né? Então, a importância disso. Então, hoje, pelo mundo que a gente vive, a gente tem que buscar essas oportunidades, tá? Elas não caem assim naturalmente. Então, acho que o desafio, né, para você que está aqui nos assistindo, nos acompanhando, é que você possa, na sua próxima atividade, né, no seu próximo passeio, por exemplo, no parque, né, coloque esse desafio de ficar 10 minutinhos com o seu celular desligado, apesar de que a gente quer tirar foto, tudo, mas 10 minutinhos, sem foto também, brincando, né? E assim, outro desafio importante, muitas vezes, é seguindo o interesse da criança. A gente, como adulto, tem mania de propor a brincadeira, de falar, vamos brincar disso, né? Dá um tempo para você ver como você vai se surpreender. Né? Num ambiente onde você não tem nada preparado, como um parque, né? Você deixar que a criança guie o interesse, guie buscar uma folha, buscar uma pedra, se interesse por uma árvore, uma fruta. Você vai ver como isso é prazeroso. Né? Observar a direção que a criança vai seguir e o que naquela direção você pode acrescentar na brincadeira, na exploração do ambiente. Eu vi uma frase esses dias atrás, que até comentei com as meninas, que foi muito significativa para mim. Né, que ela diz assim, o adulto faz de conta, mas a criança faz de verdade. Né? Então, vamos fazer de verdade. Né? Eu faço um convite para todos que estão nos assistindo, de buscar na sua memória a sua brincadeira preferida. Como era na sua infância? Né? Porque a nossa infância é muito diferente da infância das crianças de hoje em dia. Porque a gente brincava muito. Né? Brincava, subia em árvore, pulava corda, corria, jogava lata. E a brincadeira da criança hoje em dia é muito diferente. Né? Então, busque na sua memória qual era a sua brincadeira preferida na infância. Né? Tente buscar esse sentimento. E a brincadeira é diferente mesmo, mas o significado, né, o valor afetivo, ele pode ser o mesmo. Né? Por exemplo, talvez os nossos avós viveram, né, no sítio, na roça, num outro ambiente. Né? E a gente fala, nossa, quando eu ia na casa do meu avô. Hoje eu sou avó, né? Então a minha neta vem no meu ambiente urbano. Porém, o que era essência? Né? Por que era gostoso ir na casa da avó? Né? Porque você tinha cuidado, você tinha atenção, a avó fazia o que você gostava, a avó dava colo, contava história. Né? Então, será que a gente não consegue buscar essa essência mesmo no nosso dia a dia, que é tão diferente, tão corrido? Todo mundo lembra uma receita que fez na cozinha com a avó. Então, assim, eu hoje em dia eu faço na minha casa a receita que eu vi a minha avó fazer. Então, assim, foi o que a Cíntia falou, a gente e a Rosângela. Hoje em dia é tudo muito tecnologia e pouco o brincar, o explorar. Né? O que a gente fica? Fica em frente ao tablet, a TV. Eu vejo pais falando que tablet é vida. E, na verdade, você dá atenção, conviver. A criança aprende observando. Se ela ela vai observar quem está no convívio, o irmão, a mãe, o pai, o avô, a avó. Se ela não tiver com atenção no ambiente, ela não vai absorver, não vai desenvolver essa linguagem, os conceitos. Então, para a gente poder crescer, né? Estimular mais essas crianças. Bom, gente, acho que a conversa está boa, né? A gente teria aqui várias outras coisas para falar, por exemplo, essa questão do tablet, né? As influências
positivas, mas principalmente, né, os prejuízos, mas isso daria aí uma outra roda de conversa, né? Várias rodas de conversa. Eu acho que hoje, né, o convite que a gente tem mesmo, né, é para você se permitir brincar com a sua criança. Tá? Então, no próximo passeio, na próxima brincadeira, no próximo parque que tiver, tá? Toma isso como desafio. Depois você conta para a gente como é que foi. Tá bom? Obrigada, gente. Muito obrigada. Muito obrigada.